Além de ter uma história marcada no Brasil todo, Bruninho está superando barreiras e se tornando um grande goleiro de futebol. Mas você já parou para pensar como vive esse jovem fenômeno? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Bruninho Samúdio. Carreira. Nascido em São Paulo, no Brasil, em fevereiro de 2010, Bruno Samúdio, conhecido como Bruninho, é um jogador brasileiro. Desde muito cedo, teve sua vida marcada por uma história que ganhou repercussão nacional. Filho de Elisa Samúdio e do ex-goleiro Bruno, ele cresceu longe dos holofotes do futebol profissional, sendo criado principalmente pela avó materna. Mesmo diante das dificuldades, encontrou no esporte um caminho de transformação. Sua trajetória no futebol começou ainda na infância, com passagens por escolinhas até chegar ao Atlético Paranaense, onde permaneceu por cerca de 1 ano e meio. Em 2024, deu um passo importante ao se transferir para o Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, passando a integrar as categorias de base. Inicialmente atuando no Sub-14 e Sub-15, chamou atenção pelo porte físico, chegando a cerca de 1,95 m, e pelo desempenho debaixo das traves. Com evolução constante, Bruninho passou a ser visto como uma das promessas da posição, acumulando convocações para a seleção brasileira de base e conquistando o Campeonato Sul-Americano Sub-15. Em 2026, no dia em que completou 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo, consolidando um momento simbólico em sua carreira. Sua trajetória até aqui representa não apenas talento, mas também resiliência e reconstrução. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Vida pessoal. A vida pessoal de Bruninho Samúdio é marcada por uma história forte e amplamente conhecida no Brasil. Filho de Elisa Samúdio e do ex-goleiro Bruno, sua trajetória começou cercada por uma tragédia que chocou o país em 2010, quando sua mãe foi vítima de um crime brutal que ganhou repercussão nacional. Desde então, Bruninho foi criado principalmente por sua avó materna, Sônia Moura, que teve papel fundamental em sua formação pessoal e na construção de seus valores. Mesmo diante de um passado tão delicado, sua família sempre buscou preservar sua imagem e oferecer uma base sólida para seu crescimento. A avó, inclusive, costuma destacar publicamente que a história do neto é também um símbolo de superação e resistência, reforçando que ele não foi definido pela tragédia, mas sim pela forma como seguiu em frente. Lembrando que relatos dizem que era para ele ter tido o mesmo fim da mãe, mas acabou sobrevivendo. Além disso, a relação com o pai sempre foi cercada de polêmicas. Houve tentativas de aproximação ao longo dos anos, incluindo momentos em que Bruninho buscou respostas sobre o desaparecimento da mãe, chegando até a abrir mão de questões financeiras em troca de informações. No entanto, esses encontros não tiveram desfechos concretos, mantendo o tema como uma das partes mais sensíveis de sua vida. Apesar de tudo, Bruninho mantém uma imagem discreta, focada no futebol e na construção do próprio futuro, carregando consigo uma história de dor, mas também de força e reconstrução. Imóveis. Bruninho Samúdio ainda está no início da sua carreira profissional, o que significa que seu patrimônio imobiliário próprio ainda está em formação. No entanto, já é possível entender o padrão de vida que começa a se desenhar a partir de sua entrada no Botafogo. Desde 2024, quando se transferiu para o clube carioca, o jovem goleiro passou a morar no Rio de Janeiro, cidade onde fica o centro de treinamento do clube. Por fazer parte das categorias de base de um grande clube, é comum que atletas nessa fase recebam suporte estrutural, que pode incluir moradia em alojamentos modernos ou auxílio para residência próxima ao clube. No caso do Botafogo, os centros de treinamento contam com estruturas completas, com quartos compartilhados ou individuais, áreas de convivência, refeitório balanceado por nutricionistas e espaços de lazer, tudo pensado para o desenvolvimento dos atletas. Além disso, há indícios de que Bruninho também passou a ter acesso a um padrão de vida mais elevado, incluindo estudos em escola particular, o que normalmente está associado a bairros com infraestrutura de classe média a alto padrão no Rio de Janeiro. Regiões próximas à Zona Sul ou à Zona Norte valorizada podem ter imóveis com valores médios entre 500 mil e 1.500.000 reais, dependendo do tipo de residência, número de quartos e metragem. Mesmo sem registros públicos de propriedades em seu nome até o momento,
É comum que jovens promessas como ele, ao assinarem o primeiro contrato profissional, o que ocorreu em 2026, passem a investir futuramente em imóveis como forma de segurança financeira. A tendência, caso sua carreira continue em ascensão, é que Bruninho adquira apartamentos em áreas nobres ou até casas em condomínios fechados, padrão bastante comum entre jogadores de futebol. Portanto, apesar de ainda não possuir um portfólio imobiliário consolidado, Bruninho já vive inserido em uma estrutura de alto nível e com grande potencial de crescimento patrimonial nos próximos anos. Luxos. Por ainda estar no início da carreira, Bruninho Samúdio não é conhecido por ostentar grandes luxos como jogadores consolidados do futebol mundial. No entanto, alguns indícios já mostram o começo de um estilo de vida mais elevado, principalmente ligado à sua imagem como atleta promissor. Um dos principais pontos está nos equipamentos esportivos de alto nível. Como goleiro, Bruninho utiliza luvas profissionais de marcas como a N1 Gloves, que podem custar entre R$ 300 e R$ 800 por par, dependendo do modelo. Além disso, por ter parceria com a Puma Brasil, ele também utiliza chuteiras e materiais esportivos da marca, que podem variar entre R$ 400 e R$ 1.000 por item. Você pode encontrar modelos de luvas semelhantes de goleiros aqui, mas se você é torcedor do Botafogo, pode achar uma opção de blusa aqui. Outro ponto relevante é o investimento na própria carreira, que inclui alimentação controlada, preparação física, acompanhamento técnico e estrutura de treino. Custos que, mesmo quando parcialmente cobertos pelo clube, representam um padrão elevado. Jovens atletas também costumam investir em roupas de marcas esportivas e estilo casual premium, o que pode facilmente ultrapassar alguns milhares de reais ao longo do ano. Apesar disso, Bruninho ainda mantém um perfil discreto, sem registros de gastos extravagantes com joias, relógios de luxo ou itens colecionáveis extremamente caros. Seu foco principal, até o momento, parece estar no desenvolvimento profissional e na construção de uma carreira sólida, deixando os grandes excessos para um possível futuro de consolidação no futebol. Negócios. Mesmo ainda no início da carreira, Bruninho Samúdio já começa a dar os primeiros passos no mundo dos negócios, principalmente através de sua imagem como atleta promissor. Um dos principais pontos está nas parcerias com marcas esportivas, que representam uma importante fonte de renda para jogadores em ascensão. Entre os destaques, Bruninho possui ligação com a Puma Brasil, uma das maiores marcas esportivas do mundo, responsável por fornecer materiais como chuteiras, roupas e acessórios. Esse tipo de parceria pode envolver desde fornecimento de produtos até contratos publicitários, que, mesmo em início de carreira, podem gerar valores mensais ou anuais relevantes. Além disso, ele também está associado à N1 Gloves, marca especializada em luvas para goleiros, o que reforça sua identidade dentro da posição e aumenta sua visibilidade no mercado esportivo. Parcerias desse tipo costumam incluir divulgação nas redes sociais, uso exclusivo dos produtos e participação em campanhas. Outro ponto importante é sua presença digital. Com mais de 518 mil seguidores no Instagram, Bruninho já possui um ativo valioso no ambiente online, podendo gerar renda com publicidade, posts patrocinados e fortalecimento de marca pessoal. Dependendo do engajamento, cada publicação pode atingir valores entre alguns milhares de reais. Portanto, mesmo sem empresas próprias até o momento, Bruninho já começa a estruturar suas fontes de renda fora do campo, algo essencial para atletas que buscam estabilidade financeira no longo prazo. Fortuna. A fortuna de Bruninho Samúdio ainda está em fase inicial, mas já começa a se estruturar a partir de seu primeiro contrato profissional com o Botafogo, assinado em 2026 aos 16 anos. Jogadores dessa faixa etária normalmente recebem salários mais modestos em comparação ao elenco principal, mas ainda assim acima da média brasileira. Com base no padrão do futebol brasileiro, é possível estimar que um atleta recém-profissionalizado em um clube como o Botafogo possa receber entre R$ 5.000 e R$ 20.000 mensais, podendo aumentar conforme desempenho, bônus e evolução dentro do clube. Além disso, existem premiações por jogos, convocações e conquistas em categorias de base. Outro ponto importante são os ganhos fora de campo.
Parcerias com marcas como Puma Brasil e N1 Gloves, somadas à sua presença digital com mais de 500 mil seguidores, podem gerar rendimentos adicionais por meio de publicidade e contratos de imagem. Esses valores podem variar bastante, mas já representam uma parcela relevante da renda total. Somando salário, patrocínios e projeção de carreira, é possível estimar que Bruninho já tenha um patrimônio inicial na casa de dezenas de milhares de reais, com grande potencial de crescimento nos próximos anos. Caso se consolide no futebol profissional, seus ganhos podem atingir cifras milionárias, seguindo o padrão de atletas de destaque no Brasil e no exterior. Ele só está começando. Sorte e sucesso para ele! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.